E especialmente a minha mãe, ela tinha muita clareza quando ela migrou. Ela falava assim, eu vim para cá porque eu queria ter os meus filhos no lugar onde houvesse escola. Porque ela me contava que aos 5 anos de idade, no lugar de darem um livro para ela ou um brinquedo, deram uma enxada para ela capinar a terra. Na narrativa do meu pai, quem sabia ler e escrever tinha superpoderes, né? Então ele falava para mim, minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu nome é Tabata Amaral. Eu trabalho desde pequenininha. Com 7 anos de idade já era eu que cozinhava, cuidava da casa e bordava. E eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de ler. Meu pai foi um estivador no Porto de Santos. Minha mãe, até casar com meu pai, foi empregada doméstica. Eu trago muito um pouco dos dois, assim. Essa coisa do meu pai batalhar pra gente estudar desde cedo, a minha mãe pra gente ter autoestima, pra gente se gostar. Eu sou a Jéssica, eu tenho 24 anos. Eu moro com a minha mãe e com as minhas 3 irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Basicamente isso. Sou filha do seu Moisés e da dona Djanira. Ele vendedor ambulante, não alfabetizado, ela trabalhadora doméstica. E as pessoas que me convenceram da maneira mais consistente sobre o valor e a importância da educação, justamente porque tiveram uma vida muito marcada pela negação do direito à educação, né? Acho que o primeiro ponto é o acesso à escola. Territórios periféricos têm menos escola. Isso é uma questão central. O segundo ponto é a carência de serviços. Uma mãe que precisa trabalhar vai colocar a filha mais velha para cuidar dos irmãos menores. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando. Muita responsabilidade sendo irmã mais velha, é bem difícil. Já não almoçou? Quando eu entro para a escola, eu já sou uma criança muito marcada pelo racismo. E como eu não tinha repertório para entender aquilo, eu fui me tornando uma criança silenciosa, porque eu não sabia por que aquilo acontecia e eu comecei a imaginar que eu devia estar fazendo alguma coisa errada. As crianças, elas me zoavam, era coisa de escola, né? Que é horrível, mas é a verdade. A minha mãe nunca alisou o meu cabelo. Meu cabelo sempre foi cacheado. Minha mãe nunca alisou o cabelo dela. Muito mais difícil para uma mulher negra terminar os seus estudos, seja educação básica ou ensino superior, por várias questões. E um belo dia, eu sentada na última carteira, apesar de todos os esforços que eu fazia para ser invisível, ela me notou e me chamou até a mesa dela. E eu imaginei o pior possível, né? E, para minha surpresa, quando eu chego até a mesa dela, ela não quer me dar bronca, ela não quer me bater, ela não quer me expor, ela me coloca no colo. E aquilo foi tão forte que ali no colo dela, internamente, né, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora.
Eu estudei em colégio particular toda a minha vida ali, a não ser a universidade. Você não tem representatividade, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu não me visualizava como uma mulher negra. Depois, a própria coisa de ser mulher, né? Eu não sabia da existência do patriarcado de forma teórica, sabe? Você sente na pele isso, mas muitas vezes é necessário você ter também esse estudo para que a teoria e a prática se unam e você consiga ter um vislumbre de si e do mundo. Eu tive uma grande oportunidade com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Fui parar em uma escola particular. Foi quando eu percebi que eu falava de um jeito diferente. Minha roupa era bem mais simples do que a dos meus colegas. Foi quando eu percebi que todos eles tinham já traçado planos para si, de profissão, de carreira, e que eu não tinha ideia do que responder quando me perguntavam o que eu faria na faculdade, porque ninguém nunca tinha perguntado isso para mim. Um outro ponto central é a maternidade precoce. Meninas negras tendem a ter filhos dos 12 aos 15 anos. Há picos altíssimos em territórios periféricos de maternidade muito jovem, que também as afasta do processo de escolarização. Ela olhou pra mim e falou assim, filha, se um dia você ficar grávida jovem, você não precisa parar de fazer as suas coisas, porque a mãe te ajuda. Ela só falou isso. É porque eu tenho isso na minha cabeça, porque eu não tive isso. Acho que eu esperava isso da minha mãe e eu não tive. Hoje, a maior causa para você não terminar o ensino médio não é mais ter que trabalhar nem engravidar na adolescência, que era no passado. É desinteresse pela escola, porque ela se desconectou muito com você. O jovem vira as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para ele. Quando o meu aluno se sente reconhecido, respeitado, quando ele tem a chance de falar sobre as questões que o estão incomodando dentro da escola, quando a gente traz o que acontece no entorno dele para compor o trabalho pedagógico, ele tem um desempenho acadêmico muito melhor, porque além de acessar determinados conteúdos, ele consegue olhar para aquilo de maneira crítica, né? Sim. Então, não queremos reprodutores, queremos, né, indivíduos ativos, né? Pensadores pensantes. críticos, né? Isso, Exatamente. É que isso. bom, Gabi. Tamo junto. Tamo juntos. Eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com educação, que era essa a resposta que eu ia dar. E eu acho que mesmo sem ter dito isso na minha cabeça, o que eu pensava era, qual que é a resposta que eu vou dar para a desigualdade? Qual que é a resposta que eu dou para todo mundo que ficou para trás, que não pôde vir junto comigo, que não teve a mesma oportunidade, e ao mesmo tempo, qual que é a resposta que eu dou para todas as pessoas que tiveram todas as oportunidades do mundo e não sabem disso? E não tem ideia de quão difícil é a vida na ponta. Eu sou coordenadora da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. E hoje é com a Secretaria Executiva, então hoje é uma das visitas mais importantes. Pessoal, eu vou entrar lá correndo, tá? Eu tinha ouvido os teóricos, chegou uma hora que eu precisava ouvir os meus alunos. E aí eu fui me aproximando deles nessa perspectiva de saber do que eles gostam, sobre o que eles conversam, o que os mobiliza, o que vai ser capaz de engajá-los. E aí eu criei uma conta numa rede social para usar como ferramenta pedagógica para me comunicar com os meus alunos, com os estudantes. E eu me dei conta de que, de fato, nós somos sujeitos sócio-históricos, então aquilo que nós sentimos, a maneira como nós agimos, aquilo que nós pensamos, é resultado de um caldeirão de informações, representações, um monte de coisa que vai forjando a nossa identidade. Na nossa sociedade, homem que é homem, mulher de verdade, complete essa frase. Valendo, vai. Mulher de verdade, cuida dos filhos, tem que ser mãe, cuida da casa, se dá o respeito, sonha em casar, cuida do marido, tem que ser feminina e casa virgem. Me inscrevi no vestibular sem contar pra ninguém.
A Tulane tinha 3 anos na época, porque eu sabia que todo mundo ia achar um absurdo eu largar um bom emprego, porque era um bom emprego na época para fazer filosofia. E aí, quando eu passei, que foi o susto, assim. Aí, quando eu vi que eu passei, né, não foi, ai, que legal, passei. Foi, putz, passei, e agora? Campus aqui em Guarulhos, casada, tenho uma filha, moro em Santos, tenho emprego, o que eu vou fazer? E falei pro meu marido na época, eu falei, olha, eu vou decidir. Eu falei assim, não, eu resolvi o que eu vou fazer. Ele, você não vai, né? Eu falei, não, eu vou. Minha mãe não pôde estudar, minha avó não pôde estudar, eu tô quebrando esse ciclo agora, eu vou. Mas como é que você vai largar a sua vida? Como é que você vai abandonar a sua filha? Foi toda uma pressão na época, as pessoas não me apoiaram. Identidade não pode ser um limitador. E cada vez mais a identidade se torna um limitador. Por isso que a gente precisa discutir igualdade de gênero. Porque quando a gente coloca dentro de uma caixinha, e a gente diz homem é isso, mulher é aquilo, a gente cria diferenças a partir disso. E a igualdade é desconstruir essas diferenças. Mas para desconstruir isso, precisa tirar da caixinha. Educação é 10 e ciência e tecnologia 13. Tá. Nessa escola eu tive muitas oportunidades. Eu participei de dezenas de Olimpíadas Científicas. Foi lá também que eu percebi que eu era mulher, que isso seria um problema para muita gente. Acho que foi a primeira vez que eu entendi, não que eu vivi, mas que eu entendi o que era o machismo um pouco. Eu lembro o quanto que incomodava as pessoas que eu gostasse de ciências e as piadinhas que eu ouvia e que eu tinha... Tanto que eu tinha que provar que eu era feminina, mesmo gostando de ciências, e que eu era boa em ciências, mesmo não sendo menino. Que é uma coisa muito doida quando você tem 13, 14 anos de idade. Eu fui para 5 competições internacionais na equipe brasileira, sempre a única menina. Mesmo que brevemente... Que a gente tem que dizer para os nossos jovens que vale a pena estudar, que vale a pena sonhar em ser cientista e que o que eles podem contribuir aqui no Brasil é muito mais importante, é muito mais eficaz do que eles abandonarem essa carreira ou sonharem para fora, que é o que está acontecendo hoje com a nossa pesquisa. Quando a gente pensa num grande cientista, em geral, quando a gente pensa assim, cientista famoso, né? A gente pensa um homem ou uma mulher? Pois é, infelizmente, né? Pensamos no homem. Grande sociólogo. Homem. E é aí que surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que teve como grande pilar a ideia de que, se as meninas estão se inspirando nesses modelos que são propostos nas grandes mídias, que tal se a gente trazer outras referências a partir das quais as meninas possam se inspirar? Eu queria escritoras, cientistas, pesquisadoras, mulheres que deixaram um grande legado e que subverteram esse lugar estereotipado que nos colocam de que a gente é só um corpo bonito, é só um corpo potente para gerar um filho. E aí, basicamente, a proposta do projeto foi trabalhar com a leitura de obras escritas por mulheres, colocando desde mulheres jovens como Anne Frank, idosas como Cora Coralina, brancas como Zilda Arnes, negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Nise da Silveira, mulheres quase sem escolaridade como Carolina Maria de Jesus, nessa perspectiva de anunciar para as meninas outras possibilidades identitárias e dizer o seguinte: seja você quem você for, você pode ser uma mulher inspiradora, você pode ser protagonista da sua história. Foi muito difícil estudar filosofia, porque a filosofia é uma área majoritariamente branca e masculina. Tanto de quem estuda, tanto dos filósofos que são estudados. Então, eu lembro que eu era a única aluna negra da minha turma e nós éramos, no máximo, 5 mulheres. Eram muito poucas. A gente sofria muito machismo, muito racismo. Então, as pessoas, às vezes, falavam para mim, mas você é da história? Eu falava, não, eu faço filosofia. Achei que você era da história. Certas entradas de mulheres em cursos que são considerados muito masculinos ainda são um bloqueio para elas. Então, você tem cursos que têm uma participação muito baixa de mulheres e onde as mulheres costumam tanto escutar coisas que elas não gostariam de estar escutando, como serem tratadas de uma certa complacência. Eu já escutei de colegas, mas por que você está estudando? Você podia ser modelo. Por que você está aqui queimando seus neurônios? Já escutei coisas desse tipo. Ou você podia ser passista de escola de samba, você podia arrumar um gringo para casar. Então, eu escutava essas coisas de colegas nossos, assim. Eu, em alguma medida, eu sou essa menina aqui, que foi silenciada, que foi ensinada que não pode ser egoísta, que foi convencida de que tem que ser doce, de que tem que obedecer todo mundo.
Como é que a gente muda isso dentro da gente? Mocinha é comportada e não faz barulho. Mas se você não faz barulho, como é que você vai ter voz na sociedade? Como você vai ter voz dentro da sua própria casa? Eu acho que é interessante a gente pensar em cada uma de nós, como mulher, como menina, como pessoa, mas a gente também pensar de maneira mais ampla. A gente está fazendo a defesa de igualdade entre homens e mulheres, porque isso significa um mundo melhor para todo mundo. Equidade é fazer esse movimento de reparar todo o dano que foi causado por todos esses sistemas de opressão que forjaram a geopolítica do mundo. É impossível você falar da existência do mundo e de modernidade, por exemplo, sem se reportar aos sistemas de opressão como o racismo, como o machismo, né, como o sexismo. Então, equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. Então, a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. Eu faço parte de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Eu faço parte dessa geração que viveu essa expansão das universidades públicas ou que teve acesso ao ProUni, né? Eu estudei num campus que foi criado em 2007. É muito recente em termos de história. Para pagar a faculdade, eu trabalhei como auxiliar de serviços gerais, então o que significava servir café, limpar a empresa. Mesmo eu fazendo faculdade, tendo inglês, o único emprego que eles me arrumaram foi esse. Eu pago, a minha faculdade ela é paga e eu pago. Então, eu ainda tenho mais essa. Eu tenho que me virar para pagar aquele valor todo mês. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar. Então, é bem, assim... Eu não sei se é bem o que você queria que eu respondesse, mas é bem puxado. Às vezes é muito cansativo. E eu não vou mentir, às vezes dá vontade de largar tudo. E pensar em estratégias de inserção cada vez maiores. Então, por exemplo, cotas é uma resposta de curto prazo para um problema de longo prazo, mas que não vai resolver de todo o nosso problema. Mas ele vai garantir esse acesso. Eu só pude entrar na antropologia social porque eu entrei pelas cotas e foi um processo seletivo que possibilitava não os meus conhecimentos teóricos acadêmicos, mas a minha praxis enquanto indivíduo negro nesse mundo, pensando, produzindo, construindo. Isso é cotas. Ela foi extremamente importante, porque, a princípio, as pessoas que estavam concorrendo para as universidades públicas, elas ficaram muito incomodadas, porque era como se estivesse tirando um direito delas. Agora, 50% das vagas não são mais concorridas, outras pessoas que não merecem, que não têm a meritocracia, vão entrar e ocupar esse lugar. E o legal disso foi ver que essas pessoas que supostamente não mereciam essas vagas são as pessoas que têm a melhor nota dentro da universidade, são as pessoas que têm a maior taxa de conclusão da universidade. E você pode dizer, é claro, é porque é a chance da vida delas. Então, como a gente não ia implantar um sistema onde você está dando a chance da vida delas dentro de um país tão desigual quanto o nosso? Faz 12 anos que o Brasil adota políticas de ações afirmativas para ingresso na universidade. Isso tem representado uma quebra inacreditável, né? O número de pessoas realmente com uma boa formação que estão saindo das universidades, que são pessoas negras que anteriormente a isso não teriam esse mesmo nível de oportunidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê que a educação formal ela não é a resposta por que existe a desigualdade de gênero. A educação formal hoje ela também não é mais a desculpa de por que existe uma desigualdade de raça dentro do mercado de trabalho. Essa educação formal, ela existe. Por que essa desigualdade continua existindo mesmo você tendo essas pessoas com uma educação formal realizada, né? Então, aí são os outros mecanismos, são os outros viés inconscientes, a prática cotidiana do machismo e do racismo que permite que essas desigualdades continuem se operando no mercado de trabalho. Acho que essa é uma grande provocação, né? Não basta estar na força de trabalho, mas como que a gente vê realmente mulheres entrando mais em carreiras tradicionalmente masculinas, de engenharia, de tecnologia, de matemática, de física, e como a gente vê as mulheres realmente crescendo sua representação na alta liderança e na liderança das empresas. Talvez as pessoas não vão estranhar tanto que garotas negras façam filosofia daqui a um tempo, quando a gente visibiliza isso e mostra que isso é possível. Mas, claro, é tudo com muito trabalho. Sempre gosto de falar, não tem glamour nenhum.
A gente rala muito para poder fazer esses livros circularem. Hoje eu posso estar ajudando a pavimentar, talvez, estradas para algumas meninas, porque outras mulheres também pavimentaram para mim, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Agradecer a Jamila, e não posso te dizer que esse livro é invenção dela, não minha. E você, quem conhece Jamila sabe que se ela botou na cabeça que ela vai fazer, né? Representatividade importa pra caramba. Em todos os âmbitos, a gente olhar para a escola como um ambiente não só que fale sobre desigualdade de gênero, que fale sobre a violência e várias coisas, mas que também fale sobre representatividade, que dê luz às mulheres cientistas, que dê luz às mulheres artistas, que dê luz às mulheres políticas, simplesmente para que as meninas possam ver mais de si em posições de poder. A professora Gabi, a professora me veio aqui na quarta-feira, aí tava explicando, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas. Eu acho que o nosso trabalho com educação também é muito esse. É ampliar repertório, é ampliar horizontes. Eu acho que a gente só deseja o que a gente conhece. Então a escola também precisa ser esse espaço onde eu vou ampliar as possibilidades identitárias das meninas, dizendo que elas podem ir muito mais longe, que aquela quebrada ali é identitária, vai acompanhá-la para onde ela for, mas ela pode transcender aquele espaço geográfico e conquistar o mundo, né? Fascinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, fascinando 3 horas na condução. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Bote fé. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar. Eu quero cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Lá, 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 até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar, eu quero cantar. Eu vou cantar até o fim. Lá, 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 lá. Qual